Em 1945, um cientista americano injetou plutônio em pacientes de hospital, sem consentimento, só para ver o que acontecia. Isso não é ficção, está nos arquivos desclassificados do governo dos Estados Unidos. E essa nem é a parte mais assustadora desta lista. Antes de chegar no nível mais extremo, uma substância tão radioativa que mata apenas pela proximidade, sem toque, sem ingestão, sem nada. Vamos começar do começo, porque isso começa de forma simples, mas fica muito pior. Nível 0. A radioatividade que você carrega no bolso. Antes de falar sobre o que mata, vamos falar sobre o que você come. A banana. Bananas contêm potássio 40, um isótopo naturalmente radioativo. A quantidade é mínima, irrelevante para a saúde, mas é radioatividade real, tanto que cientistas criaram uma unidade informal chamada dose de banana, ou BED, para comparar radiação cotidiana com algo palpável. Dormir ao lado de alguém equivale a 0,05 doses de banana por ano, pelo potássio 40 no corpo da outra pessoa. Você irradia, eu irradio. Todo ser humano é levemente radioativo. Isso já é estranho, mas ainda não é nada. Nível 1. O gás que entra pela sua casa. Existe um gás radioativo que sobe do solo, atravessa o concreto, acumula em porões e ambientes fechados. O radônio 222. Você não vê, não sente cheiro, não tem gosto. Ele se forma naturalmente pela decomposição do urânio no solo e, quando inalado, emite partículas alfa diretamente nos pulmões. O radônio é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo, responsável por cerca de 21 mil mortes por ano só nos Estados Unidos. Casas com má ventilação em regiões graníticas podem ter níveis perigosos. A solução é simples: ventilação adequada. Mas a maioria das pessoas não sabe que o problema existe. E isso é só o começo. Nível 2. O metal que brilhava na escuridão. Nos anos 1920, existia uma tinta incrível. Brilhava no escuro. Era usada em relógios, instrumentos militares, brinquedos. As operárias que aplicavam essa tinta eram chamadas de garotas do rádio. E elas faziam algo que hoje parece impensável. Afiavam o pincel com a própria língua. A tinta continha rádio 226. Ninguém as avisou do perigo. Aliás, os gerentes sabiam e não disseram nada. Com o tempo, as garotas começaram a perder dentes. Os maxilares começaram a necrosar. Os ossos a se fragmentar por dentro. O rádio, ao ser ingerido, comporta-se como cálcio no organismo. O corpo o absorve nos ossos como se fosse um nutriente, e de dentro dos ossos ele irradia continuamente. Algumas delas tinham esqueletos que brilhavam no escuro, literalmente. O caso das garotas do rádio foi um dos primeiros processos judiciais por doenças ocupacionais na história e mudou para sempre as leis de segurança no trabalho. Mas isso não é tudo. Nível 3. O acidente que o mundo quase não soube em 1987. Goiânia, Brasil. 2 catadores entram em um hospital abandonado, encontram um equipamento de radioterapia esquecido, desmontam, vendem o metal para um ferro velho. Dentro do equipamento, uma cápsula de césio-137. O dono do ferro velho abre a cápsula, encontra um pó azul brilhante, bonito, fascinante. Distribui para a família. As crianças brincam com o pó, passam no corpo, no rosto. Em dias começam os vômitos, as feridas que não cicatrizam, a queda de cabelo, até o diagnóstico. 4 mortos, 249 contaminados, 112 mil pessoas examinadas. O césio-137 emite radiação gama, a que atravessa paredes, roupas e tecidos, com meia-vida de 30 anos. Isso significa que metade do material ainda estará radioativo em 2017, a outra metade em 2047, e assim por diante. O acidente de Goiânia é classificado como um dos piores acidentes radioativos da história, fora de uma usina nuclear, no meio de uma cidade comum, e fica pior. Nível 4. O combustível da bomba. Aquela luz azul fantasmagórica que você já viu em fotos de reatores nucleares. Ela tem nome: radiação Cherenkov. Ocorre quando partículas radioativas viajam pela água mais rápido do que a luz consegue se mover naquele meio. Não é metáfora, é física real. E no centro dessas piscinas, urânio enriquecido e plutônio 239. O plutônio 239 é um dos materiais mais perigosos que existem. Meia-vida, 24.100 anos.
Isso significa que 1 grama de plutônio produzido hoje ainda estará na metade da sua atividade radioativa no ano 26.025. Ele emite partículas alfa, que, inaladas ou ingeridas, causam danos irreversíveis ao DNA. A dose letal estimada por inalação, menos de 1 micrograma, 1 milionésimo de grama. Durante o projeto Manhattan, trabalhadores foram expostos sem conhecer os riscos. Alguns desenvolveram cânceres décadas depois. Outros viveram até os 80 anos. A radiação não é previsível, é estatística. Mas o que vem a seguir não deixa margem para a estatística. Nível 5. O elemento que foi criado para matar. Em 1952, cientistas criaram algo que não existe na natureza. Um elemento que o universo, em toda a sua história, nunca havia produzido em quantidades detectáveis. O califórnio 252. Ele não precisa de reator para irradiar, não precisa de bomba, não precisa de nada. Ele simplesmente fissiona espontaneamente. A cada segundo, um único micrograma de califórnio 252 emite 2,3 milhões de nêutrons. Isso o torna um dos materiais mais intensamente radioativos já produzidos. É usado para iniciar reatores nucleares, detectar explosivos em aeroportos e tratar tumores cerebrais inoperáveis. O preço de um único grama, 27 milhões de dólares. Menos de 1 grama é produzido por ano em todo o mundo. Existe literalmente mais plutônio na crosta terrestre do que califórnio 252 na Terra inteira. E ainda assim, existe algo mais extremo. Nível final. A substância que mata, sem precisar de você. Aqui entramos no limite entre realidade e desconhecido. Londres, novembro de 2006. Alexander Litvinenko, ex-agente do serviço secreto russo, é internado em estado crítico. Os médicos não entendem o que está acontecendo. Não há ferida. Não há veneno convencional. 3 semanas depois, ele morre. A causa, polônio 210. Uma quantidade invisível a olho nu, provavelmente colocada no seu chá em uma reunião em um hotel londrino. O polônio 210 é talvez a substância mais radioativa que já existiu em forma isolada e utilizável. Sua atividade específica é 166 mil vezes maior que a do rádio. Ele emite partículas alfa, que fora do corpo são bloqueadas até por uma folha de papel, mas dentro do corpo destroem cada célula que encontram pelo caminho. A dose que matou Litvinenko, estimada em menos de 1 micrograma. E aqui está o detalhe que mais inquieta os especialistas. O polônio 210 quase não é detectável por equipamentos convencionais de radiação. Um contador Geiger padrão não o encontraria. Isso significa que alguém poderia estar contaminado agora, e nenhum aparelho disponível na maioria dos hospitais detectaria. Mas você começou esse vídeo comendo uma banana, radioativa, inofensiva, e termina sabendo que existe uma substância que cabe em uma xícara de chá. É invisível, inodora, indetectável e pode apagar uma vida humana em 3 semanas. A radioatividade não é boa nem má, é energia. O que fazemos com ela é o que define o perigo. E enquanto você assiste esse vídeo, existem laboratórios no mundo inteiro tentando criar o próximo nível.